qual é o seu nome de nascimento? Bom, o meu nome de nascimento, de registro, eu não conto, devido a eu não me sentir muito bem. É algo desconfortável para mim. Por que é desconfortável? O que aconteceu? O que faz você... Eu não me identifico. A partir do momento que eu me entendo por não me identificar, é algo que não me pertence. Certo. A sua identificação é como mulher, desde quando? Sempre existiu essa incoerência de que eu tinha que ser uma coisa que eu não era. As pessoas me obrigavam a ser algo que eu não era. A sociedade interferia muito nisso, né? E com o passar do tempo eu fui adquirindo conhecimento, fui entendendo através de psicólogas, de notícias, de informação. Fez com que eu me encaixasse melhor no que eu me entendia mesmo, né? E desde que idade? Isso aconteceu aos 23 anos, né? Na verdade, eu já sabia, mas a intervenção da sociedade e do trabalho, né, fez com que eu ficasse guardada, eu ficasse presa a algo que eu não era. E aos meus 22, 23 anos, mais ou menos, eu descobri que eu poderia ser feliz. E isso fez com que eu buscasse muitas coisas. Então, o tratamento hormonal, ajuda de psicólogas, fez com que eu visse que eu poderia, que eu posso e que eu sou e que eu estou feliz. Você chegou a fazer a operação? Readequação? Não. É um processo muito delicado. Você, né, existe muito você se readequar, você tem que estar muito bem, né? Muito bem em relação a tudo mesmo. É algo que eu pretendo em breve, mas com os tratamentos hormonais, isso faz com que isso seja tão assim querido por mim, que assim, por contrapartida, o tratamento hormonal ele me proporciona muitas características femininas, né? Então isso faz com que eu me olhe no espelho e eu me sinta bem. Sua família, como que foi o processo? Aceitou? Foi incrível. A minha mãe, ela é incrível. Quando eu resolvi mudar mesmo para que eu realmente existiu sim um desconforto e os motivos para que aquilo acontecesse, né? Porém, a ajuda mesmo de profissionais fez com que a minha família entendesse melhor o que era uma transexual. Sua família também precisou de ajuda, terapia? Por um período muito curto, né? Um período muito curto, nós tentamos entender o que estava acontecendo. E o diálogo é o início de tudo. Tanto é que, às vezes, eu brinco com algumas amigas, né? Quem tem crianças pequenas ou quem tem filhos e quem tem irmãos, como explicá-lo para eles, né? Para que nós não sejamos influência, coisas que nós não somos, né? Acho que ninguém é influência para ninguém, né? Nós temos exemplos e referências, né? Mas influência, identidade de gênero, não. E uma dessas abordagens que eu tive, eu tenho 2 irmãos, né? Uma menina e um menino.
E a nossa maior preocupação era como explicar para eles essa transformação. Bom, e através disso eu coloquei para mim que eu teria que sim ter um diálogo muito aberto, né? Apesar da idade deles, eu coloquei para mim que teria que ser dito. E uma dessas conversas foi incrível porque eu sentei os dois na sala e falei, olha, o Tata agora é Tata. A Tata nasceu como menino, mas tem coração de menina. E diante disso foi uma aceitação incrível, não houve nenhum tipo de questionamento. Então, a abordagem com que a gente tem que ter é a mais passível possível. Você acredita então que seus pais tinham uma mente já um pouco aberta em relação ao assunto para poder Sim. te entender, te respeitar, te aceitar? Lógico. Acho que o amor é acima de tudo. O amor acima de tudo, o carinho acima de tudo, o laço familiar é extremamente importante para a construção do ser humano, né? E isso fez com que tudo fosse, não vou dizer fácil, mas que tudo isso fosse mais tranquilo que ocorresse. E também a parte profissional, isso foi me ajudando muito a me estruturar. Então, é isso. Hoje eu sou cabeleireira. Acho que há 9 anos mais ou menos eu trabalho com cabelo. E é algo que eu me identifico muito. Então, foi escolhido o cabelo. No meu ponto de vista, a travesti, ela não deixa de ser uma mulher. Só que não há necessidade de ter a readequação de sexo. Já as transexuais, elas têm a necessidade da readequação de sexo. E faz por onde, né? Mas ambos são mulheres do mesmo jeito. Tem namorado? Sim, tem. Como que... É um homem, ele é um... Sim, sim. E ele, como que ele entende como que é essa relação? Qual que é o posicionamento dele no seu entender? Eu acredito que nós somos muito bem concretos quanto a isso. Você se refere ao quê? A relação sexual? Em tudo. A relação sexual, a relação afetiva, amorosa, a convivência. Sim, nós frequentamos bares, nós frequentamos locais públicos, nós frequentamos todo e qualquer tipo de local sem problema nenhum. E quanto à parte de sexualidade, a parte de íntima, né, não há nenhum tipo de problema, porque desde que você respeite limites um do outro, desde que você esteja ligados um no outro, desde que há a química, desde que há o respeito, isso faz com que o sexo em si ele não seja tão importante. Então o carinho é muito importante nessas circunstâncias. Você diria que ele é homossexual? Você diria que ele é homossexual ou ele é hétero? Não. Explica pra mim. Eu acredito que o fato de um homem heterossexual se atrair por uma transexual não o faz
homossexual nem bissexual, porque a atração física é feminina. Então, você só é homossexual se você tem atração por pessoas do mesmo sexo e que tem aparência do mesmo sexo. Agora, a partir do momento que você tem atração pelo sexo oposto, independente se é uma transexual ou uma travesti, isso não te faz homossexual. O preconceito, o nome já diz, é um preconceito de uma coisa que você não conhece, uma falta de conhecimento. Infelizmente, existem pessoas que não têm acesso à informação, não têm acesso ao que realmente é. E, sim, lógico, eu tenho amigas que sofreram preconceito. Então, isso é triste, porque é algo que você é colocada, banida da sociedade por algo que você é de verdade, entendeu? Então, a gente tem que ser forte. Tem que ser forte porque as coisas acontecem, as pessoas preconceituosas, elas são más. E isso acho que é generalizando tudo, qualquer tipo de preconceito, né? Qualquer tipo de faz com que seja ruim para todo mundo. Muitas pessoas têm a visão de que, pelo fato de ser travesti ou transexual, a pessoa é envolvida totalmente pro lado do sexo, ganha vida com o sexo. Isso não é mérito só das transexuais e travestis, não é mérito só de transexuais e travestis. Só que eu acredito pela muita exposição do corpo, pela perfeição com que elas são na parte de prostituição, isso faz com que fique bem mais divulgada, né? Mas hoje em dia nós temos garotos de programa, garotas de programa, então isso não é só um mérito de transexuais e travestis. Não é porque você é transexual, então quer dizer que você faz programa. Sim, não. O mercado de trabalho, ele é muito restrito pra gente, né? Então, nós podemos trabalhar na área de beleza, nós podemos trabalhar na área de costura, nós podemos trabalhar em coisas que é aceita só pela maioria pelo sexo feminino, né? E então, o que acontece? Se você não tem dom para uma coisa, se você não tem dom para outra coisa, se você não tem dom para a parte de beleza, para a parte de costura, o que você vai fazer? Então, a maioria são levadas para que isso aconteça, são levadas para as ruas, e existem pessoas que utilizam dessa oportunidade, dessa fraqueza que nós temos para que isso aconteça. Muitas vezes nós não estamos fisicamente tão femininas. Muitas pessoas, muitas travestis transexuais estão em processo de hormonização e não estão 100% femininas, mas isso não condiz com que tem que ser, como tem que ser tratado, né? E muitas vezes as pessoas acham que elas têm que deduzir o que nós somos. Não, pergunta. É simples. Então, a dedução nem sempre é o melhor caminho, mas você questionar, você perguntar, você querer esclarecer e parar de ver o problema, achar a solução, é muito melhor. Parar com preconceito. Então, a partir do momento que você fala, né, pergunta, isso faz com que você tenha um conhecimento a mais.
Para nós é de extrema importância você ter uma identificação correta do que você realmente é. Foi um passo muito grande essa conquista nossa. E isso evita muita coisa, porque muitas vezes a gente tinha que apresentar o nosso RG, que não condiz com o que nós somos, e essa lei fez com que nós tivéssemos o prazer de mostrar. Eu tenho RG, eu existo e meu nome é esse. E eu quero ser tratada por esse nome. E qual é o seu nome? Helena Simogaki. Você se ama, se respeita como Helena? Sim, eu me amo, eu me respeito, eu sou amada acima de tudo. Para nós, meninas, tenha muita fé. Tenha muita fé, tenha muito Deus no coração. Tenha muita esperança de que um dia tudo vai melhorar. E para as pessoas que têm esse preconceito, se ponha no lugar, se coloque no lugar e se ponha no lugar que nós temos mães, nós temos pais, nós temos irmãos. Então, se coloque no lugar do outro. Isso vai fazer com que nós vivemos em sociedade bem melhor. Identifique com uma palavra. Fé. Eu me chamo Natália Cristina Marques e tenho 28 anos. Eu sou formada em Ciências Sociais. Meu nome é Camila André dos Santos, tenho 37 anos e sou agente comunitário. Eu descobri, eu tinha por volta de acho que 22, 23 anos. Como que foi esse processo? De início para mim foi complicado, né? Não sabia lidar direito com esse assunto, né? Guardei para mim por um bom tempo. Olha, a primeira mulher que eu senti atração mesmo foi por ela. E para mim foi bem complicado, mas também não foi tão assustador, porque foi um processo, eu acredito que até natural. Quando eu a conheci, eu me apaixonei por ela e eu entendi que era com ela que eu queria ficar. Então, não sei, dentro de mim fez sentido. Então... E a idade que você se percebeu? 27 anos. 27 anos. Assim, eu tive contato com outras mulheres, eu tive relacionamento com outras mulheres, mas não como o que eu tenho com ela, assim. Foi de atração, já cheguei a beijar outras mulheres, mas não da forma que eu tenho com a Camila hoje. Já chegaram a ter envolvimento com homens? Eu morei junto, namorei alguns homens e morei junto com um. Mas foi por pouco tempo também, nada muito... No seu caso, chegava a ter alguma atração? Então, a princípio tinha, assim, alguma coisa, mas ainda não era nada muito envolvente, assim, nada muito profundo. Inclusive, eu fiquei noiva de um dos meus namorados e... Só que não fazia muito sentido pra mim, assim. Chegou uma época que eu percebi que tava mais por comodismo, né? Mais também por convenção social, por imposição da minha família, porque eu sou a filha mais velha e, né, tem que dar um exemplo, sei lá, tem que casar, tem que formar família. Então foi meio um pouco de imposição, principalmente por parte do meu pai e também por... o papel da mulher é casar, formar família e tal. Então
eu senti meio que uma imposição também. E na época eu não queria, eu não conseguia me ver casada com essa pessoa. Então eu rompi o relacionamento de alguns anos porque eu não conseguia me ver casada com ele. A minha mãe e as minhas irmãs teve aceitação, tanto porque ela, como a minha mãe mesmo disse, né, a escolha é minha, a vida é minha, e ela me ama da forma que eu decidi viver a minha vida. Agora a maior resistência foi por parte do meu pai, que idealizava uma outra coisa para mim, idealizava que eu casasse com um homem, que eu desse netos para ele, assim como ele formou a família, né, no mesmo padrão que ele gostaria que eu fizesse. Hoje é um pouquinho mais aceitável, mas nem tanto, assim, ainda tem algumas barreiras. Eu percebo que a maior resistência é do meu irmão caçula, mas a parte da minha mãe, acho que é aquele lance, né, a mãe sabe, mas, né, ela fica ali na dela. E acho que em relação à minha família é tranquilo. É só com o meu irmão caçula mesmo, mas a gente se entende em alguns pontos aí. Há quanto tempo vocês estão juntos? 7 meses. 7 meses. É uma coisa que a gente conversa sempre, né? Porque Conversamos muito. tem várias possibilidades. Uma delas é a adoção. Eu sempre quis adotar, sempre. Pensei em adotar, desde muito nova eu falava que eu queria adotar uma criança. E aí, quando eu conheci a Camila, ela também veio com esse mesmo intuito, né? De adotar uma criança e formar uma família a partir da adoção. Mas a gente não sabe, né, como vai ser no futuro. A gente se planeja de um jeito, mas talvez possa ser por inseminação, né? Não sei. Vocês, enquanto negras e homossexuais, como que vocês analisam viver na sociedade brasileira nessa situação? E mulheres, né? A gente, vou começar falando por mim, por ser mulher a gente já tem uma certa barreira dentro da sociedade, porque tem um padrão pré-definido de como a mulher deve ser, como ela deve se vestir, como ela deve se comportar, que cargos é ideal para uma mulher ocupar ou não. Então já tem aí alguns preconceitos e alguns machismos que as mulheres têm que enfrentar no dia a dia. E por ser preta, pobre, somatiza, né? Porque a nossa sociedade, historicamente, ela é carregada aí de um racismo, né? Que vem lá de trás. Então, por você ser negro ou negra, você tem que se esforçar muito mais do que uma pessoa branca para alcançar algum cargo dentro de uma empresa, para conseguir o emprego. Eu já vi algumas vezes resistência numa entrevista de emprego por ser negra. Se for uma loja, por exemplo, de perfumes, a mulher negra, dificilmente ela é contratada, né? Porque tem um padrão, tem que ser branca, tem que ter um corpo assim, o cabelo daquele jeito. Então a gente sofre por não ter esse padrão pré-definido, sofre por ser preta, né? Por não ter a cor da pele clara, sofre por ser mulher, né? Sofre alguns entraves aí para alcançar algumas coisas, para desbravar caminhos. E sofre por ser pobre, né? Que é outra coisa também que está aí dentro da sociedade. Parece que não, mas é muito forte. O racismo e o machismo são coisas muito fortes na nossa sociedade ainda. Só o fato de andar na rua de mãos dadas. É um fato que incomoda bastante, né? Incomoda muito. A gente às vezes brinca, né? A gente tá andando na rua de mão dada e passa um casal perto da gente, ou algumas mulheres ou homens,
E a gente olha pra trás, tá todo mundo olhando, tipo, nossa, 2 mulheres de mão dada, né? Parece que a gente vê um monte de de pontos, né, de interrogação na cabeça das pessoas, como assustadas, sei lá. Assim, bem de leve, né? Acontecem outras coisas também. E vocês lidam com isso no começo era mais difícil ou como que é agora? Pra mim é tão normal estar com a Camila que, não sei, eu não consigo, eu fico rindo algumas vezes, né? Porque para algumas pessoas isso ainda não é comum. Como as pessoas se assustam com isso e a gente dá risada e trata isso normal. Eu tô aberta, a gente tá sempre aberta para conversar com as pessoas sobre isso. Mas eu vejo que existe um tabu ainda, assim, né? É muito forte esse lance aí de 2 mulheres andando na rua de mãos dadas ou se beijando ou se abraçando. Como se não fosse normal isso, sei lá. Em relação a essa violência que a gente vê em relação aos homossexuais, lésbicas, gays, enfim, que alerta que vocês dão? Qual é a análise que vocês têm sobre isso? Principalmente que em Ribeirão Preto tem alguns casos, na 7 de setembro teve algumas situações. Eu vejo que ainda é muito forte a intolerância, né? Não tem respeito, nem tolerância religiosa, a opção, esses padrões que ainda estão bem fortes na nossa sociedade, que faz com que as pessoas reajam de forma violenta, né? A primeira reação é a violência, por você ser mulher e gostar de homens, te causa, não sei, mas talvez uma antipatia por quem, por exemplo, gosta da pessoa do mesmo sexo. E aí acaba que para você isso não é normal, que a sua primeira reação é acabar com isso, né? E a gente tem vários e vários discursos contra isso e que acabam se transformando em discurso de ódio. Porque em cada pessoa o discurso ele entra e causa uma reação. É assim que eu vejo. E as pessoas elas reagem assim, querendo exterminar, como a gente já viu em vários momentos da história, pessoas querendo exterminar com outras pessoas porque essas pessoas não se encaixam no padrão que elas acreditam que tem que ser. Você acredita que a falta de a base educacional, como também a abertura política, social, cultural, esse entrosamento com as diversidades faz com que a nossa sociedade esteja tão travada, estigmatizada? O nosso cenário político é conservador e não tem abertura para se tratar das minorias como, na verdade, não tem espaço, né, para as minorias de fala. E na verdade o que a gente quer é ser tratado como qualquer outra pessoa, fazer valer os nossos direitos como de qualquer outra pessoa. Nós somos pessoas, nós não deixamos de ser pessoas porque somos lésbicas, né, ou gays, ou não deixamos. E a gente quer fazer valer isso, assim como um homem hétero vem a ser assaltado e tem seus direitos, né, na justiça de fazer valer, né? E a gente também quer. E se ele for agredido, a gente também... E se eu for agredida, eu quero fazer valer o meu direito. Eu poder ir na delegacia e não ser discriminada, e não ser maltratada, que acontece muito. Ser julgada pela minha roupa, que acontece muito também com as mulheres nos casos de estupro. Então eu vejo que ainda a gente não tem abertura para se falar sobre isso. As minorias não têm voz. Eu me vejo como uma mulher negra, lésbica, pobre, e eu não tenho voz na minha sociedade e não tenho abertura na política da minha sociedade para falar, para expor.
para fazer valer os meus direitos. É um espaço muito pequeno e às vezes chega a ser sufocante. Eu sou da Umbanda. Eu também sou da Umbanda e eu tenho uma abertura também para o espiritismo. A gente fala opção sexual. Várias vezes. Talvez não seria opção sexual, é a sexualidade, não é? Sim. Porque a opção você escolhe, eu quero isso e aquilo. Então eu acredito que a sexualidade seja uma opção, seja é o que está dentro do ser, é o que está dentro do ser humano. Sim. Não é isso? Ó, no meu caso, eu tenho um histórico de até uma determinada idade ter um relacionamento com homens, embora eu tenha tido alguns episódios com mulheres, né? Mas na maioria foi com homens. E eu cheguei a um determinado ponto assim da minha vida que eu comecei a me questionar sobre essa questão de por que eu amo tal e não amo tal, né? E eu acho que eu cheguei num dia e falei, não, eu amo pessoas. E foi isso que abriu a minha vida, por exemplo, para amar a Camila. Porque eu amo a pessoa da Camila. Eu amo ela e ela é mulher e talvez poderia ser com um homem, não sei, né? Acho difícil porque eu amo ela. Mas eu abri o meu horizonte para amar pessoas. E a partir desse dia, algumas coisas mudou, alguns conceitos dentro de mim mudou, sabe? Mudaram muitas coisas em mim. E essa questão da sexualidade foi a primeira coisa. Eu comecei a ver a Camila como a mulher da minha vida, a pessoa com quem eu quero me casar e construir família. E eu consegui tirar esses padrões que foram colocados em mim, porque a gente nasce, né, é criado numa família e os seus pais colocam os mesmos padrões que tem neles, os valores, enfim. E eu comecei a desfazer algumas coisas em mim, alguns tijolinhos desse muro, dessa muralha que é construída em mim. E a partir daí eu comecei a ver e a respeitar também. Então, pra mim é muito natural, é difícil eu falar assim, é uma opção, porque pra mim foi tão natural. É como se a gente sempre se conhecesse, é como se, sei lá, é natural, eu não consigo falar assim com profundidade e tão raso ao mesmo tempo. Porque é natural pra mim um relacionamento com ela, é natural eu me relacionar com uma mulher, pra mim é normal, como se eu sempre tivesse me relacionado com mulheres, pra mim é assim, na minha cabeça, não sei se é opção, quem quer falar opção, quem quer acreditar que foi opção minha, acredite, mas talvez eu já tenha nascido assim, então... Diga em uma palavra ou frase o que significa ser homossexual, mulher e negra neste mundo. Uma palavra. Ser humano. Ele fala que além de ser ser humano, é resistência. Deixei pra ela falar. Bom, meu nome de nascimento é Maria Ágata Jeremias de Souza Lima, readequado em 2010, mas eu nasci em Alexandre. Fale como que você descobriu a sua sexualidade, qual foi?
Bom, a minha sexualidade, ela desenvolveu muito cedo. Ela desenvolveu em torno a 6, 7 anos de idade, que foi quando eu descobri que eu não era um menino. Eu me lembro que naquela época as famílias colocavam todos os irmãos, os netos para tomar banho junto. E eu era uma criança muito delicada, né? E me colocaram para tomar banho não com os meninos, e sim com as meninas. Foi a primeira visão que eu tive de um corpo feminino. E aí eu vi que não era igual ao meu. E aí eu falava, mãe, mas essas meninas não são como eu. Eu sou menina e não sou assim. Aí foi quando eu descobri que eu não era menina. Entendi. Mas aí esse processo, depois como foi se desenvolvendo? Você chegou a se relacionar com homem, vamos dizer... Com meninas? Nunca, eu nunca tive nenhum tipo de atração com meninas. Ao contrário, eu as admirava. Que hoje eu entendo que na verdade eu me inspirava nelas, né? Eu queria ser elas. Porque daquele momento que eu descobri que eu não era menina, então eu comecei a procurar a perfeição. Certo, e como que foi esse processo? Aí depois você foi se... seus pais, como que eles percebiam? Sim, eu sou uma criança que nasceu de 6 meses, né? Eu fiquei quase 9 a 10 meses numa incubadora, com tratamentos hormonais para que o corpo se desenvolvesse. Eles me davam hormônios masculinos, porque tinha nascido uma criança com sexo, bem dizer, masculino, e o corpo não aceitava. Então eles começaram a dar hormônio feminino, então minha mãe já sabia que eu seria um menino com tendências femininas, ou eu seria frustrado por ter essas características femininas, ou eu teria tendência à homossexualidade. Mas naquela época, nunca ninguém falava de transexualidade, né? Só se falava de homem, mulher e gay, né? Então, com o passar do tempo, eu não desenvolvi pelo, eu não desenvolvi musculatura masculina, eu não desenvolvi ossatura masculina, eu não desenvolvi número de tamanho de pé, eu calço 37,5, eu nunca tive nenhum tipo de pelo no meu corpo, né? E aí eu fui vendo que eu era uma menina, eu cresci uma menina. Me levaram em psiquiatra, psicólogo, mãe de santo, igreja cristã. Fizeram de tudo que puderam, que tentavam, né? Mas nunca disseram, nós vamos te matar, isso e aquilo. Ao contrário, me trancavam em casa, né? E aí eu ficava fazendo os afazeres domésticos para me poder passar meu tempo. Ou seja, sem querer eles estavam desenvolvendo mais ainda o meu lado feminino, né? Porque a sociedade, ela padroniza o homem da mulher já dentro de casa. A mulher fica dentro e o homem sai. E no caso, você foi a sua adolescência? A minha adolescência ela foi bem complicada. Principalmente quando me apaixonei a primeira vez, né? Eu sempre fui um garoto muito estudioso, né? Eu sempre o primeiro aluno da classe. Era eleito sempre o representante da classe, do grêmio escolar. Então eu não posso dizer que eu sofri preconceito naquela época, né? Os meninos se aproximavam de mim para que eu fizesse aquela ponte entre as meninas e os meninos, né? Até o dia que eu me apaixonei por um deles. E aí eu descobri, eu falei, meu Deus, e agora? Porque até então era tudo normal. Eu era uma menina escondida, né, dentro de mim mesma, mas ali eu precisava pôr pra fora, né? Porque eu nunca me identifiquei como uma pessoa homossexual. Eu nunca me identifiquei como gay. E aí que veio a grande problemática, né? Eu comecei a ter uma historinha, meus 14 anos de idade, o menino tinha 15, só que ele era gay, né? E aí, no momento que foi acontecer a prática sexual, eu disse, não é isso que eu quero, né? Você não toque em mim, porque eu não sou gay, né? Eu gosto de homens heterossexuais. E aí acabou, eu fiquei frustrada, presa, e eu comecei, na minha época não tinha internet, né? Não tinha nada que me desse o norteamento para que eu me descobrisse o que era eu. A única coisa que a gente tinha era a Roberta Close na televisão, né? E eu sabia que aquilo era possível, mas como, eu não sei,
né? Não sabia na época. Cheguei aí no Rio de Janeiro, fui parar no mercado da prostituição exatamente porque ali eu tinha informações. Eu ficava ao lado delas, não para trabalhar, mas sim para conversar o tempo todo, né? E descobri. Foi onde eu descobri os hormônios, a hormonioterapia, aos 14 anos de idade. Comecei a me medicar, né? Quase morri, porque daí vem aquele uso excessivo sem terapia, né? Quase morri, fui parar no hospital. E aí a minha mãe acompanhou a situação na época. Eu não tive uma mãe rígida, não tive um pai rígido, apesar que meu pai era muito pouco presente na família, caminhoneiro, né? E o médico falou, olha, o seu filho é uma transexual, né? E ele tá tomando medicamento para alteração do corpo. Na verdade, eu tomava os anticoncepcionais da minha própria mãe, sem ela perceber. Só que eu achava que se eu tomasse 10 de uma vez, ia fazer efeito mais rápido, né? E não existe isso, o corpo não absorve, só acaba com o seu fígado. E eles indicaram terapia psicológica, psiquiátrica, né? E a minha mãe acreditava que nesse sentido eu voltaria a ser o filho que ela botou no mundo, né? E foi totalmente ao contrário. Eles me arrumaram um psicólogo que ele disse que eu estava em cima do muro. E eu não esqueço nunca dessas palavras, que eu tinha que ficar ou de um lado ou do outro. E aí eu escolhi o lado feminino. Aí na época minha mãe queria até processar o psicólogo, que disse que estava transformando o filho dela em mulher, né? E não adiantou, aí eu fui. Eu me lembro quando eu fiz 18 anos de idade, eu sentei minha mãe e meu pai e falei, olha, eu sou mulher, eu quero assumir minha identidade de mulher, quer que eu vou embora de casa? Quer dizer, eu estava me emancipando, né? A minha mãe entrou numa crise terrível, meu pai não. Meu pai, geralmente é o pai, né, que dá problema. Mas meu pai era caminhoneiro, rodado, a gente sabe quantas meninas por aí ele já deve ter conhecido, como eu, né? E ele falou, olha, meu filho, se você for feliz assim, né? E a partir daquele dia eu comecei a usar uma pecinha de roupa feminina, uma maquiaginha. Começou bem devagarzinho. Antes disso tudo, eu levava as meninas em casa, as amiguinhas da escola, né? E falava que era namorada. Naquela velha história que a gente já conhece, para disfarçar e amenizar a dor dentro de casa. Mas na hora que eu saía de dentro de casa, na esquina, ela já tava com uma sainha, com um vestido, com a maquiagem, elas mesmas me arrumavam e a gente saía como colegas, amigas. Você falou que já se envolveu na prostituição, né? Isso. Você não chegou a nenhum momento se prostituir. Cheguei. Como que foi esse processo? Então, Por quê? eu cheguei, muitas chegam ali porque são expulsas de casa, né? Porque assumem essa identidade trans. No meu caso, não foi exatamente por isso. É porque eu queria saber como transformar meu corpo. Então não tinha outra alternativa a não ser me aproximar delas. E ali naquele sentido, me aproximando delas, conversando com elas, claro, parava um carro. E aí eu pensava, meu Deus, agora eu já sei como comprar o hormônio. Mas aonde é que eu vou tirar o dinheiro para comprar o hormônio? Minha mãe não vai me dar, né? E aí eu comecei algumas vezes, sim, a atender alguns clientes. Mas não era uma coisa muito, assim, todo dia, por necessidade mesmo. E esses clientes, todos os tipos possíveis? Olha, na época, o mercado do sexo, ele era tão forte, que você tinha a opção de escolha, né? Exemplo, paravam 10 carros, em todos 10 você escolhia o seu perfil, o que você gostava, o que você queria fazer e o seu preço, né? Mas tinha de tudo. De todos os níveis sociais? Todos. E de todos os níveis também dentro da religião. Já parou padre, pastor, missionário, católico, de tudo.
espírita. Fala um pouco da questão da violência. Você já sofreu? Olha... Quanto prostituta? E depois? Não, quanto prostituta não. E depois, você já estava sumida, enfim, você teve algum processo de violência? Olha, esse processo meu de transição, ele começou aos 18 anos de idade. Eu devo ter ficado no Brasil ainda uns 2 anos. E eu ainda não era totalmente definida, ou seja, eu era aquela coisa... Parece, não parece. Muitas pessoas me confundiam com uma lésbica, na verdade. Eu lembro uma vez que eu estava voltando da faculdade e no ônibus da meia-noite, que é o tão conhecido Corujão da época, e aí um grupo de rapazes me puxaram para fora do ônibus. Eu morava numa região muito simples da cidade e me bateram muito e falaram: olha, nós vamos ensinar você a ser mulher. Aí eu pensava comigo: meu Deus do céu, eu tô apanhando por uma coisa que eu quero ser, como é que ele vai me ensinar, né? Aí no fim eles acharam que eu era uma lésbica, né? E estavam me dando um corretivo lésbico. Aí no final que eles arrancaram minha roupa e viram que eu não era uma lésbica, acabou em pizza, né? Aí eu transei com todo mundo, virou aquela baderna. Pediram 1 milhão de perdão, né? Quer dizer, o foco deles eram as lésbicas e não as trans. Quer dizer, eu era muito, muito, muito feminina. O hormônio, quando ele é administrado muito com a pessoa com a idade bem nova, ele faz um efeito muito rápido, né? Eu já era pequenininha, uma criança desmilinguida por nascença. Ainda com essa hormonioterapia, eu já tinha cabelinho comprido, vozinha fina, sempre fui delicada, então eu era uma menina. E eu tentava, em alguns ambientes, disfarçar isso. Claro, onde eu estava no meu convívio, que eu me sentia tutelada, eu colocava pra fora essa menina. Mas dentro de ônibus urbano, né? Quando eu estava sozinha andando, tipo no calçadão, não, eu não fazia isso, eu disfarçava. Então eu achava que passando pela garota lésbica seria menos do que a trans. A sociedade, infelizmente, não está preparada hoje, né, para esse radicalismo natural, né? Muitas pessoas não conseguem entender que as pessoas nascem assim. E aí eu trago outros exemplos para isso. Nós temos animais que durante a sua vida mutam de sexo. Nós temos animais homossexuais. Quem nunca viu um cachorro em cima de outro cachorro? Quer dizer, é porque conviveu junto que aquele cachorro ficou viado? Desculpa a palavra, mas é verdade? Não, não é. É uma natureza. Plantas. As plantas são assim. A mãe natureza, para que sobreviva, ela faz essas transformações. E ela mesma dá ao mundo essas situações. Aí eu trago as pessoas trans. Nós não pedimos para nascermos em corpos errados. Só que o tempo, a inteligência do homem e a medicina, né, nos dá a possibilidade de que adequamos os nossos corpos às nossas almas. E as pessoas não aceitam essas coisas. Aí eu acho que o brasileiro, em modo em geral, ele não está preparado para enxergar uma mulher que tenha pênis ou enxergar um homem que tenha vagina. Eles não estão preparados para isso. E julgam. E tudo que não é igual a ele, eles tendem a eliminar. E é isso que está acontecendo. Exemplo, agora em 2017, nós temos 5 meses do ano, nós já temos uma estatística de 51 casos de pessoas trans assassinadas no país. E todas elas de forma trágica, violentas, né? Foram assassinatos bárbaros. E simplesmente por essas pessoas serem pessoas trans. E isso é um absurdo. Eu tive 4 relacionamentos duradouros na minha vida. Porque eu sou uma pessoa que eu não nasci para ficar sozinha, né? Eu acho que tende muito isso também da solidão das pessoas trans. A exclusão social, ela te traz esse trauma,
né? E eu tirei quase uma patologia que você tem a necessidade de ter alguém ao seu lado. Eu tive 4 relacionamentos duradouros na minha vida, né? Só que todos os meus relacionamentos geralmente têm prazo de validade, eles nunca passam de 10 anos. Aí eu não entendo por quê, né? Eu fui a primeira mulher trans no país a me casar de véu e grinalda numa igreja. E saiu até na UOL essa situação. E foi muito lindo. Qual igreja? Aonde que foi? Foi aqui em Ribeirão. Na catedral. Sim. Né? E foi muito lindo, foi um casamento maravilhoso. O passo a passo do casamento, os 3 primeiros meses, cada dia, cada passo que acontecia, eu postava nas redes sociais. Então eu acredito que as pessoas trans do país inteiro vivenciaram isso comigo, né? Cada coisa que tinha que escolher, desde uma aliança, a flor, a decoração, eu postava, eu pedia sugestão e foi muito lindo. Que, no entanto, quando eu casei, faltava o buquê. Né? Eu coloquei várias flores nas enquetes, né? E aí ficava aquela dúvida. Aí no fim me deu um estralo. Eu falei assim, não, eu vou fazer um buquê de rosas das 7 cores do arco-íris e vou fazer um buquê LGBT para homenagear a população LGBT. Foi assim que eu casei. Sua formação? Eu fiz engenharia civil. Nossa. Mas eu nunca exerci, não. Atualmente eu estou cursando Direito, né, no primeiro semestre, mas por uma questão mesmo das atividades da qual eu desenvolvo, pela ONG também, pelo movimento LGBT, e eu acho que está na hora do empoderamento, né? Então eu quero sim ter baseamento jurídico para poder me ajudar e poder ajudar as pessoas também. Tá, agora fala do processo da operação da mudança do sexo. Bom, primeiro que se chama redesignação sexual. Ninguém muda de sexo, né? É uma coisa que a gente sempre insiste em corrigir, porque é só assim que a gente vai fazer as pessoas entenderem como é que funciona. Era um desejo desde quando eu me conheço por gente, né? Eu sempre tive muito medo, porque existia um mito muito grande em cima dessa história. Se tem algo que a gente ama, é ter prazer sexual. Todo ser humano tem. E existia esse mito que depois que você operava, você não teria mais. Então, isso dava aquele entrave, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Até que eu cheguei à parte de uma etapa da minha vida que eu via que o prazer sexual não era prioridade mais. Então eu resolvi arriscar. Eu vou fazer, mesmo sabendo que pode acontecer que eu não terei mais orgasmo, né? E aí foi tudo um grande blefe, era mentira. Ao contrário, depois que eu fiz a cirurgia, aí sim que eu descobri o que era um orgasmo. Claro, são orgasmos totalmente diferentes de antes com o depois. Antes, eu nunca tinha usado esse órgão genital, né, masculino. E o feminino é uma coisa incrível, incrível. Claro, como menino, eu tinha orgasmo, né? Da minha forma, me tocando, ou mesmo no momento da penetração eu nem precisava me tocar, mas era um orgasmo peniano, né? Já o orgasmo vaginal, ele é até mais intenso. O outro durava 30 segundos, esse eu já cheguei a ter orgasmo de 1 minuto e meio. Né, que eu achei que eu ia infartar no momento do orgasmo. E eu me lembro até hoje o primeiro, né, que eu achei realmente que eu estava tendo um infarto. Que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Acho que é porque eu me soltei, eu me liberei. Né? E existe um grande mito entre travestis e transexuais. Né? Muitas travestis, infelizmente, até hoje ainda carimbam as transexuais operadas como loucas. Elas gozam, ficam loucas, né? Elas não gozam mais. Mas assim, só nós podemos dizer isso, né? Muitas delas têm até vontade, mas ainda estão presas naquele medo de não ter mais o orgasmo, porque o orgasmo ainda é prioridade da vida delas. Muitas delas, não só por elas mesmas, mas também pelo fato do mercado de trabalho da qual elas, infelizmente, ainda têm que sobreviver, né?
Cerca de 91% das pessoas trans no nosso país ainda sobrevivem do mercado do sexo. E a maioria da demanda do cliente é aquela que tem o pênis grande, ereto e que tem a sua ejaculação. Então é muito complicado, elas ficam atreladas a essa situação e às vezes se reprimem, não avançam nos seus grandes sonhos, mesmo por uma questão de sobrevivência. Olha, eu já triei com várias religiões, né? Eu fui espírita, eu fui católica, eu fui até coroinha quando eu era criança, até isso tentaram. Eu adorava, na verdade, porque todo domingo eu botava aquele vestido, aquela cruz enorme, eu achava lindo, né? Me realizava como menina perante a sociedade. Eu fui cristã, né? Hoje eu não vou dizer para você que eu sou ateia, mas eu acredito na terra, no fogo, na água e no ar, né? Eu acredito na natureza. Não sei se essa religião tem um nome, mas assim, se esse Deus existe, ele é onipresente, ele está dentro de cada coisa viva que é existente nesse planeta. É no que eu acredito. Por que você acha que é tão difícil a aceitação da sociedade, principalmente no Brasil, a questão LGBT? Olha, infelizmente, tudo que acontece contra as pessoas LGBT, contra as pessoas negras, contra as mulheres, tudo vem derivado do machismo, né? E aí eu tenho que resgatar isso. Quando é que começou esse machismo? Né? Lá atrás, né? Então vem acontecendo um processo de desconstrução desse machismo, né? E aí eu torno a dizer, nós somos pessoas que não procriaremos, ou seja, nós não renderemos fruto para essa sociedade, para essa ética enraizada há milênios, né? Para que eles continuem a dominar. Ao contrário, começam a ver, porque nós estamos nos multiplicando. Matam um hoje, aparece 10 amanhã, né? Mas não é que aparece, já tinha, né? E aí eles começam a excitar cada vez mais o ódio contra nós. E eles têm medo de uma extinção ou de um domínio em massa. É a mesma coisa, por que querem ter o machismo contra a mulher, né? Nós sabemos que as mulheres, hoje em dia, elas não precisam nem de um homem mais para poder procriarem, né? Então, eu acho que é uma forma mesmo de medo e eles continuam enraizando isso. Como começou a ONG? Quando eu tive meu problema cirúrgico, eu não sabia quem procurar. E aí eu procurei uma senhora que trabalhava com uma ONG de profissionais do sexo e ela falou para mim, Agatha, existe um movimento de pessoas trans. Vai ter um evento, né, que se reúnem uma vez por ano, pessoas trans de todo o país. Você quer ir? A gente te manda pela instituição, né? Eu falei assim, eu quero. Aí ela me mandou pela instituição. Eu cheguei ali, eu vi pessoas trans do país inteiro falando de política, falando de saúde, de cultura, de educação. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu acreditava que essas pessoas estavam na esquina, né? Eu não acreditava que elas estavam ali, eu achava que eu era um caso específico que estava dentro do salão e o resto tudo estava na esquina, né? A não ser aquelas poucas que eu via em salões. E comecei a entrar naquele debate e me interessar por aquelas situações e elas me explicaram, olha, como que você tem que fazer para fazer política na sua cidade? Para que tenham direitos as pessoas. Cria uma ONG, assim, e uma ajudava a outra, né? Aí eu volto para Ribeirão com a proposta de criar uma ONG aqui, aí precisava de um espaço físico. Eu doei um espaço físico numa das minhas propriedades e reuni um grupo de pessoas que também queriam fazer a diferença. Criamos essa ONG em 2010,
né? E aí ela tá aqui até hoje, deu vários frutos, conseguimos várias políticas na cidade. Nós não temos índices LGBTfóbicos na cidade, ele é quase, não chega nem a 2% nos últimos 10 anos em violações LGBTfóbicas em específicos. Tiramos daqui vários militantes que fizeram história no país, né? E isso é muito importante também. Você acredita que a educação é a base para essa abertura, para a solução dessa situação? Eu acredito que a educação sim é a base, mas tem uma base primordial. É a família. Do momento que a família aceite que o filho ou a filha nasceu daquela forma, a pessoa já vai ser mais acolhida. Ela sendo acolhida, né? Ou seja, não sendo expulsa, ela vai viver num seio familiar, ela vai ter o seu ensino médio fundamental e superior dentro do lar familiar e vai estar habilitada para o futuro. Agora, se você não tem a família, você é excluído de casa, mandado embora. Se você é mandado embora, você não consegue nem estudar. Exemplo, uma menina trans de 15 anos de idade é mandada embora de casa. Aí, ela não pode se hospedar num hotel porque é menor de idade. Ela ou vai ficar na rua, ou ela vai para uma casa de cafetina. A casa de cafetina, ela não tem um endereço fixo. E se ela não tem um endereço fixo, ela não consegue se matricular numa escola, ela não consegue nada. Então essa pessoa automaticamente está excluída da sociedade. Suponhamos que essa pessoa insista e consiga fazer, né, os seus estudos. Lá na frente vão dizer, não te dou trabalho, porque você é uma pessoa trans. Ou então você é excluído do mercado de trabalho, porque até hoje, até para você ser coletor de lixo, você tem que ter 8ª série. Quer dizer, mesmo que a gente consiga um trabalho para uma pessoa trans, sei lá, suplicando para algum lugar inserir, essa menina não vai estar habilitada para o mercado de trabalho. E por quê? Porque lá no seio familiar teve um corte. Então a base primordial é a família. O que é ser transexual no Brasil? Ser transexual no Brasil hoje é correr risco de vida. Ser transexual no Brasil hoje é motivo de chacota. Ser transexual no Brasil hoje é ser incompreendida. E ser transexual no Brasil hoje é não saber se você vai voltar para casa. Agora, quem é a Ágata? A Ágata é uma mulher guerreira, é uma mulher que insiste, persiste, resiste e que acredita que tudo que não é possível no Brasil hoje para uma transexual é possível sim. Ágata, eu acredito que nós, com muita luta, muita união e muita força, nós somos capazes não de botar goela abaixo a sociedade quem somos nós, mas nós somos capazes de sensibilizar o humano que está tentando nos matar, que nós somos pessoas como elas e que nós não optamos em ser assim, nós nascemos dessa forma. E que esse mundo ele é muito grande, muito amplo e que tem espaço para todo mundo. Mesmo com toda essa adversidade que existe nesse planeta, nós podemos sim viver unidos ou desunidos, mas sem precisarmos matarmos uns aos outros. Essa é a Ágata. E o que move a Ágata? O que move a Ágata? O que move a Ágata é a justiça. O que me move é a mudança, é a aceitação, é acreditar que o ser humano, ele pode ser melhor do que ele é, ele pode se superar cada dia.
As pessoas falam pra mim o tempo todo, nossa, Agatha, mas você sabe demais, cara. E eu me respondo, não, eu ainda não sei nada, eu tenho tanta coisa a aprender ainda. E eu quero aprender. Eu sou um HD que não tem limite de tera, né? E eu quero absorver isso cada vez mais. Mas não para mim me engrandecer. Eu acho que isso realiza minha alma. Porque eu sei que um dia, se alguma pessoa precisar de algo, eu quero estar pronta ali para apertar aquele botão e falar assim, eu tenho a resposta para você. Claro, a gente não pode ser perfeito, não somos máquinas, né? Mas é tão ruim quando você não sabe dar uma resposta. E aí eu me cobro o tempo todo, eu me questiono, caramba, eu não consegui ajudar aquela pessoa. E aí eu fico me martirizando, sabe? Eu sou assim, não sei porquê, mas eu sou assim. Eu já procurei até psiquiatras, psicólogos para saber esse problema. Inclusive me disseram que eu tenho a síndrome de Wendy. Sabe o Wendy, o Peter Pan? Diz que eu tenho essa síndrome, que às vezes eu sou capaz de me dar para te poupar. E é verdade, eu sou bem assim mesmo. Mas essa sou eu. O que eu vou fazer? Eu vou me matar? Jamais.